Vamos estar falando na palavra de Deus lá em Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14. A respeito de uma história de fé, uma história muito bonita, que é a história de Raabe. Em Josué diz assim: Josué envia 2 espias a Jericó. E enviou José, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícias ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho de Jericó, até ao Vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíste do Egito, e, e o que fizestes aos 2 reis de Amoreus, e a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fazeis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, e como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer. Se não denunciardes esse nosso negócio, será, pois, que, dado-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Então, aqui nós vemos uma história, né, de uma mulher. E essa mulher não era uma pessoa comum. Ela tinha, na época, uma vida é, muito difícil, porque a vida dela era errada, ela era uma prostituta. E nessa época aqui, a prostituição, ela era tratada, principalmente se as mulheres fizessem alguma coisa errada dentro do casamento, elas eram apedrejadas. E Raabe era uma prostituta, e ela morava em Jericó. E Jericó era uma cidade cercada por muros muito fortes. É, esses muros, eles tinham 7 metros de espessura, então eram muros fortíssimos, aos olhos humanos impossíveis de serem derrubados, né? Impossíveis de serem transponíveis. Mas nós sabemos que para Deus nada é impossível. Só que aquele povo, eles não queriam saber de Deus. Eles já ouviam, todos ouviram falar de Deus. Todos eles ouviram as notícias a respeito de Deus, dos feitos que Deus havia feito. Só que
o rei estava contra o povo de Deus. E todo o povo estava também, mas existia uma pessoa no meio desse povo que acreditou de ouvir falar, né? Ela ouviu falar a respeito do Deus de Israel, dos feitos que ele havia feito, daquilo que ele havia realizado. Então, aqui nós vemos que, neste momento, nós estamos vivendo em um momento de pandemia. O que quer dizer essa palavra? Essa palavra, na verdade, ela foi usada pela primeira vez, tá? Pandemia quer dizer, né, aqui segundo o dicionário, é uma palavra de origem grega e foi usada pela primeira vez por Platão, com um sentido genérico referindo-se a qualquer acontecimento de a qualquer acontecimento capaz de alcançar toda a população. Então, nós estamos vivendo uma pandemia relacionada à saúde, né? Mas existe pandemia que eles estavam em pânico pelo que estava acontecendo, porque estava vindo um povo cujo Deus era tão poderoso que havia destruído grandes nações. E este povo estava chegando. E ela ouviu falar a respeito. E ela acreditou no seu coração. Ela resolveu, decidiu acreditar. Aí está a diferença entre aqueles que ouvem e aqueles que simplesmente deixam passar. Ouvir é você acreditar, é você aceitar. E foi o que ela fez. A Rabi, ela estava vivendo um momento de pandemia, um momento de dificuldade. Eles estavam dentro de uma cidade onde existiam umas muralhas e ali eles estavam presos, porque o povo de Israel, eles fizeram um cerco, eles ficaram durante 7 dias, né, cercando aquela cidade e orando a Deus. Eles não atacaram a cidade. Mas nós vemos aqui o que nós podemos ver. Josué, ele sucedeu, né, Moisés. Moisés havia acabado de falecer, perdão, havia acabado de partir com o Senhor, né, que Deus o levou, e daí Josué ficou como seu sucessor. Uma responsabilidade muito grande, mas Deus o escolheu porque ele era um homem sábio. Em primeiro lugar, queridos, nós temos que ter estratégias. E qual foi a estratégia de Josué? O servo de Deus, ele tem estratégia, ele não vai de qualquer jeito. Ele primeiro, ele vai investigar. Ele não vai entrar em qualquer lugar. Ele vai em busca se realmente ele tem condições de estar ali naquele local. E Josué mandou 2 espias. E esses espias foram para ver como que era a terra e como que eram as fortalezas, se tinham uma chance realmente de que eles pudessem entrar. E aqueles espias foram ali e eles se depararam com a Raabe. E a Raabe, ela propôs no seu coração de ajudar aqueles homens. Ah, mas você pode dizer, poxa vida, mas ela mentiu, ela é mentirosa. Ela mentiu para esconder aqueles homens. Ela ela omitiu que aqueles homens estavam ali, porque ela sabia que aqueles que vieram em busca deles vieram para matá-los. É como se você tivesse alguém, né? E essa pessoa estivesse correndo perigo. E as pessoas viessem perguntar por ela, você as entregaria? Foi exatamente o que ela fez. A mentira não é uma coisa que Deus aprova, porque a palavra do Senhor deixa bem claro que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, Deus usou uma situação para que ali os servos de Deus fossem, né, livrados, tivessem um livramento e essa mulher pudesse ter a salvação da família dela, porque ela pôde salvar não só ela, mas também toda a família dela. Então, nós vemos ali, né, aqui em Josué capítulo 2 versículo 10 e 11, que diz ali, temos ouvido, todo o povo ouviu, somente a Raabe resolveu acreditar nos feitos de Deus, né? Porque Deus realiza feitos impossíveis. E ela resolveu acreditar. O povo todo ouviu, então eles não estavam inocentes. Eles poderiam ter acreditado também que Deus ele proveria, é o Deus da providência, ele ia prover alguma coisa, de alguma forma ele livraria aquele povo, não deixaria que eles morressem, mas eles estavam contra o povo de Deus. Quem é contra o povo de Deus é contra Deus. E Deus não deseja que ninguém se perca, mas
nós nos salvamos, queridos, através da nossa fé. Até para a salvação você precisa acreditar. Se tu creres, né? Se creres, se você crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Então aquele povo já estava condenado pela falta de fé. Eles não acreditaram, mas a Raabe, apesar dela ter uma vida toda errada, ela resolveu acreditar. E Deus, ele perdoa pecados. Então aquela mulher, ela conseguiu a redenção dela perante Deus, a mudança de vida, porque a história dela mudou. Quem sabe você está buscando uma mudança de vida, uma história diferente, e somente Deus pode fazer isso. Seria impossível aos olhos humanos para uma prostituta naquela época conseguir mudar de vida. E vocês, se vocês lerem o capítulo todo, né, de Josué, lerem o livro, vocês vão ver que a Raabe, ela conseguiu, além do livramento dela, da família dela, ela teve uma mudança de vida. Ela saiu daquela vida que ela levava. Então Deus transformou a vida daquela mulher, assim como ele transforma a vida daqueles que creem no nome dele verdadeiramente. Então o servo de Deus, ele usa, né, de estratégia, de inteligência, né? Josué procurou mandar espiões, mandar pessoas espias para que pudessem ver como era a terra, como era o povo, como eles se comportavam. Então, não é de qualquer jeito, o servo de Deus não vai de qualquer jeito. Ele investiga antes, né? Então, ele não fez de qualquer forma, ele pensou antes de agir. Então, ele foi lá procurar conhecer antes de agir. Então, para que nós possamos agradar a Deus, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A partir do momento que a Raabe creu, ela agradou a Deus, né? Então, a palavra do Senhor nos deixa bem claro que alegra-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Então, ela sentiu alegria porque ela ouviu falar e ela acreditou. E Deus se agradou dela, né? Então, Deus concedeu o desejo do coração dela. Quem sabe é isso que você está buscando hoje, que o Senhor conceda o desejo do seu coração. Não falta muito, basta ter fé. O que é fé? Fé é você crer no invisível. Você não precisa ver, você acreditar e ter certeza que já aconteceu, mesmo sem ter acontecido. Agrada a Deus. A partir do momento que as pessoas duvidam, Deus sente. Você desagrada ao Senhor a partir do momento que você duvida das coisas. Você pediu, mas no momento seguinte você duvida. É como a onda do mar que vem. Ela vem na praia, mas ela não para. A partir do momento que você está acreditando, está vindo a sua bênção, você duvidou, ela volta para recomeçar tudo novamente. Então, creia, fique firme, porque Deus ele tem poder para realizar milagres. Ele continua sendo o Deus dos milagres, da providência. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui a estratégia do servo de Deus, o que ele fez para ele poder, né, conhecer a terra. Nós vemos aqui em segundo lugar a providência de Deus, Deus providenciou. E ali os espias disseram para que ela colocasse, né, uma fita na janela, para que ela marcasse. Isso nós lembramos da saída do povo de Israel, quando eles saíram, né, quando veio a morte para os primogênitos, eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e ali a morte não chegou. Então aquele foi um sinal que naquele lugar a morte não chegaria porque ali estava protegido pelo sangue, né? Pelo sangue do cordeiro, pelo sangue de Jesus. Quem está com a marca de Jesus, quem está protegido pelo sangue de Jesus, a morte não tem poder sobre essa vida, porque nós sabemos que nós somos eternos e quem tem a marca de Jesus vai morar no céu, tem um lugarzinho preparado para você. Amém? Então nós vemos a providência de Deus. Em terceiro lugar, nós vemos a fé de Raabe. Sem fé, meus queridos, é impossível agradar a Deus, mas com fé, tudo é possível aquele que crê. Lembre-se disso. Se alguém falou para você que você não vai conseguir, não acredite, rejeite. Em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Assuma a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. A partir do momento que você assume que você vive essa palavra, ela se cumpre na sua vida. Então a Raabe, ela conseguiu uma mudança de vida. Deus
perdoou os pecados dela, ainda deu um esposo, ela teve filhos, né? Com Salmon, que foi um dos espias, Deus ainda concedeu a ela que ela pudesse ter um casamento. Quem sabe você está buscando isso, não conseguiu ainda? Lembre-se, Deus pode reverter essa situação. Ele pode tirar você dessa pandemia, ele pode tirar você deste pânico, dessa situação que você está vivendo, dessa prisão, e ele pode te libertar e dar vida nova através dos planos, através do que ele tem, dos propósitos dele para a sua vida. Então, em quarto lugar, nós vemos a obediência. A Raabe, ela não só acreditou, ela obedeceu. Aqueles espias disseram: "Ó, você vai ter que colocar aquela fita lá na sua janela. Mas tem uma coisa: se você quer a salvação da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus parentes, então você vai ter que buscá-los." Então a Rabi teve que sair, ir atrás e trazer toda a sua família. Eu acredito que não foi tão fácil, porque ela teve que convencer. Mas por que que nós temos que ir com você? Eles tiveram que deixar tudo e tiveram que seguir a Rabi. E ali a casa dela foi a única que não sofreu dano nenhum, porque a cidade toda foi destruída, inclusive aquele muro, que todas as pessoas estavam firmadas, achando que aquele muro iria proteger a vida delas. Mas Deus é Deus que derruba qualquer barreira. Não existe muralha impossível que ele não possa derrubar, se você acreditar. E você pode ter uma nova história, uma nova vida. E através a Raabe, ela casou-se com Salmão, e a palavra de Deus nos diz que ela teve um filho chamado Boaz. Esse Boaz, ele foi bisavô, né, do rei Davi. Então, tornando-se assim da linhagem de Jesus. Ela foi tão preciosa, essa mulher. Deus, ele honrou tanto a fé dela, não só mudou a história dela, mas tornou ela uma heroína, tornou ela uma das heroínas da fé, porque ela propôs em seu coração em acreditar. E Deus é Deus que realiza milagres. Quem sabe você está esperando um milagre do Senhor? Você está cercado por uma muralha, está em pânico, sem saber o que fazer. Lembre-se, Deus ainda hoje realiza milagres. Ele muda histórias e ele faz com que a sua vida se torne uma vida muito, muito melhor. Então, tenha estratégias. Não faça de qualquer jeito. Deus é santo, Deus, ele merece toda a honra e toda a glória. Nós temos que saber que nós somos só instrumentos e toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Ele sim é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo e Ele faz milagres acontecer. E Ele provê no momento que todos acham que é impossível. Ele quer prover para a sua vida também, mas você precisa ter fé, acreditar sem duvidar e, acima de tudo, obedecer. Porque é através da obediência que nós mostramos a Deus o quanto nós o amamos e ele tem milagre para a sua vida. Então fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra aqui, porque eles não foi de qualquer jeito. A Rabi conseguiu sim a vitória, mas ela teve que fazer a parte dela. Então nós é oração e ação. Nós temos que fazer a nossa parte. Ela teve que buscar a sua família, provavelmente não foi fácil. E ela foi lá e ela fez, cumpriu fielmente. Deus deu livramento. Quem sabe você está buscando algo do Senhor. E o caminho é a fé e a obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, a obediência e a fé de Raabe deu a ela uma nova história, um novo caminho, uma nova trajetória, vida nova, deu família que ela não tinha e um nome. Que a coisa mais importante que existe é nós termos um nome e zelarmos este nome. Este nome que nós temos, que nos acompanha, que faz com que a nossa vida seja maravilhosa, que faz com que nós possamos iluminar, é Jesus. Fique com esta palavra e creia que Deus tem muito mais para a sua vida. Ouse crer sem duvidar, e você vai ver os milagres acontecerem, assim como aconteceu na vida dessa mulher. Vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Creia e fique com essa palavra. Que Deus esteja com você. Fique na paz. Fique com Deus.